Bom dia, hoje, 1 de junho de 2020, no nosso Café com Fé, a palavra para hoje. E a minha oração é que nós comecemos uma semana abençoada, próspera, seguindo para os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. O nosso assunto hoje é batendo recordes e superando resultados. A palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso me fala de palavras. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Nem sempre as pessoas excepcionais nascem dentro de um contexto de excepcionalidade. Elas se tornam excepcionais dentro de contextos totalmente adversos e se sobressaem pela capacidade de confrontar os limites, vencer gigantes, criar o que não existe, assumir riscos, fazendo deles uma plataforma de sucesso. Não será diferente comigo e com você se quisermos entrar no rol dos empreendedores vencedores. Precisamos ter a mesma disposição para confrontar desafios, romper limites, ocupando espaços que só os empreendedores conseguem enxergar. Estamos sendo treinados a cada dia a acreditar na capacidade da nossa fé, a ter a certeza de que Deus cuida de cada um de nós. Mas as tempestades da vida vêm e de vez em quando nos vemos em meio a turbulências. Eu e minha família, por exemplo, semana passada passamos por uma grande tempestade. Perdemos 2 membros da família em 3 dias. Porém, quando Deus nos criou, Ele nos deu a capacidade da superação. Veja seu corpo, por exemplo. Ele tem a capacidade de superação, pode se renovar a si mesmo, pelos mecanismos de superação dados por Deus, para que a vida seja vivida como Jesus declarou, para que tivéssemos uma vida e vida em abundância. O processo de superação em nossas vidas, nas atividades diárias, não acontece do dia para a noite. É preciso inteligência, força de vontade e ações correspondentes da fé. Junto a isso, devemos criar um ambiente ao redor de nós que nos visualize e nos leve a ver e proporcionar imagens do que nós desejamos, o tipo de vida que nós queremos viver. Isso é possível através de investimento que fazemos em prol de adquirir plataformas de conhecimento sustentável. Uma certa mulher bem-sucedida, depois de um dia longo de superação e vitórias, ela depara-se com um mal súbito e, indo ao médico, recebe um diagnóstico terrível, de que teria apenas 3 meses de vida. Isso veio como uma bomba em meio ao contexto de sucesso em que ela vivia. Ela foi para sua residência cabisbaixa, bombardeada em sua mente. E ao ser visitada por um filho, ele deparou-se com um quadro extremamente comovente. Ela havia colocado fotos dela por toda a casa, de todos os dias saudáveis que ela viveu. E logo na entrada da casa havia uma foto dela montada em um cavalo, com um chapéu de cowboy. Em outro lugar ela tinha uma foto do seu casamento. E em toda a casa haviam fotos de alegria. Eram fotos que relatavam os melhores momentos que ela tinha vivido. Aí o filho pensou, por que todas essas fotos em cada canto da casa? O que está acontecendo? Na verdade, ela estava criando um ambiente com uma nova imagem por fora e por dentro do que ela tinha vivido. Porque quando ela olhava no espelho, ela via a morte confrontando-a, olhando para ela e dizendo, está perto. Mas quando ela olhava aquelas fotos, ela se via saudável, forte e com um destino pela frente. Esse testemunho nos ensina que precisamos nos ver do modo que nós queremos ser. Você precisa, se estiver doente, precisa começar a crer na cura. Olhe com os olhos da fé e se veja saudável. Você pode estar em dívida, mas precisa se ver com a sua casa comprada, tudo pago, sendo abençoado e abençoando muitas outras pessoas. Bem, você pode dizer, mas são meus filhos, eles estão fazendo coisas que não deveriam fazer. Você precisa ter a visão dos seus filhos, cumprindo o destino de cada um deles. Você precisa ver por dentro o que você deseja que seja feito por fora com você. Então projete imagens de negócios financeiros lucrativos, você alcançando percentuais maiores e melhores. Projete sua vida ao lado de Jesus, vivendo os ensinamentos cheios de unção e propósitos que Ele tem para a sua vida. Suas palavras têm o poder de criar o seu mundo. Seja fiel ao que você crê e nunca desista dos seus objetivos.
Deus quer ampliar suas áreas de atuação, abrindo fronteiras. Portanto, comece a dar hoje passos largos. Seu destino está aí bem à frente. Desistir? Jamais. Espero que você tenha um dia abençoado e nos vemos amanhã no nosso Café com Fé, a palavra para hoje.